E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara Teu Coração, que eu vou trazer o espetáculo. O que é que está acontecendo no Manaus Chess Open nesse momento, o torneio que vem entrando já na reta final. A gente vinha acompanhando as partidas do Rafael Leitão, que tava pela ponta do torneio, mas nas rodadas mais quentes, os jogadores da ponta já começam a se enfrentar. E hoje eu vou trazer o que aconteceu entre Rafael Leitão e o grande mestre Everaldo Matsura. E no final, claro, precisão e resultados atualizados desse super aberto. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de eu tapar essa partida completamente inacreditável, chegou o grande momento para que tu possa adquirir as maravilhindas roupas da Insider, porque estamos na Black Insider. E tu pode sim adquirir camisas como essa, veja lá, uma Tech T-shirt, uma camisa tecnológica da Insider com um monte de vantagens. Como? Ela se passa no próprio corpo. O preto, ele não desbota. A camisa é super levinha, ó lá, macia, agradável. Controla e regula a temperatura do teu corpo. E também, como se não bastasse, além de outras vantagens, é bonita. E na Black Insider, se colocar o cupom do canal Chess15, tu vai ganhar 15% de desconto. Somando com todos os descontos que tu consegue também dentro do site da Insider, tu pode chegar a um total de 40% de desconto. Eu sei, é loucura e não perde essa grande oportunidade. Clica no link que tá aqui na descrição, coloca o cupom do canal e é só felicidade. Isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vinha Rafael Leitão contra Everaldo Matsura nesta peleja. Valendo as primeiras posições, o Leitão botou abertura do futuro, uma inglesinha. E nessa fase inicial da abertura, eles jogam os naturais. Olha lá, o Leitão prepara o fianqueto no flanco do rei, o Everaldo no flanco da dama, protege o meu rei bispo G7, e aqui chegamos no primeiro momento marcante dessa fase da abertura. Porque o lance mais jogado nessa posição é o lance D4, que entra bem naquelas linhas técnicas, mas o Leitão joga B3, olha lá, que é um lance até contra-intuitivo. Agora, esse lance foi jogado numa partida Magnus de brancas contra o Nepo em 2021 com boa vitória do Noruga. Olha lá, o Leitão antenado nas atualidades e nos detalhes. Por quê? Esse lance parece que é um erro, porque tu enfraquece muito a diagonal, justamente quando o jogador de pretas já colocou o bispo em G7. Então parece que vai dar problema, e aqui o Everaldo entrou no que é a linha crítica, olha que é cavalo E4, ele abre o bispo na diagonal e parece que as brancas vão perder uma torre aqui, já que tu não consegue cobrir com o cavalo C3, eu tô tomando esse negócio, aqui já ganha um peão, bispo B2 é uma verdadeira capivarada, mas o argumento das brancas é o lance D4, então esse é o único lance que salva essa posição aqui pras brancas, e de repente, o que parecia um problema já não é mais, olha lá, a diagonal tá controlada e logo mais eu quero jogar bispo B2, cavalo C3 e botar as peças pra jogar. Então, nesse momento, o Everaldo fez o roque, protege o rei dele, bispo B2 com a ideia de cavalo C3, e aqui o Everaldo joga contra essa estrutura de peões no flanco da dama. Já que tu jogou B3, surge o ponto de contato, olha lá, o ponto onde os peões já se encontram, que é ali o lance A4, que as pretas podem preparar mais pra frente. Bom, cavalo C3 jogou o Leitão, agora bota pressão nesse potrilhinho E4, veio um troquejo por aqui, um troquejo por ali, e agora o Everaldo joga C5, já tentando punir essa formação rápida aqui de fianqueto das brancas, com a diagonal sempre um pouco enfraquecida. Olha lá, o bispo tá solto. Então aqui tu não pode tomar em C3, perde uma peça, o Leitão então defende esse bispo, e agora o Everaldo toma aqui no ponto de D4. Essa posição tá em equilíbrio, aqui tem várias formas de retomar, tá? Tu pode tomar tanto de bispo como de cavalo. Segundo as máquinas gostam um pouco mais da tomada de cavalo, porque tu já abre o bispo de G2 e o cavalo tá ciscando. Agora, é tudo normal. O Leitão aqui, ele tomou de bispo. E a ideia é que depois de cavalo C6 desenvolvendo, o Leitão consegue eliminar esse zagueiro aqui do rei das pretas. Claro que isso não traz uma vantagem expressiva para as brancas, mas é uma ideia de trocar o zagueiro. Agora, observe que nesse momento o Everaldo tem a opção de trocar as damas como lance intermediário, porque depois da retomada ele toma o bispo, entrando num final sem damas, mas os dois jogadores querem manter a atenção no jogo. O Everaldo tomou direto e o Leitão aqui impede a troca das damas. Então vejam lá, eles estão pela guerra mesmo, isso tá claríssimo. Dama C7 está jogado para trazer a torre para D8, e agora E3 é o lance do Rafael Leitão, com o plano de passar o cavalo para casa de D4, então encontrar uma casa de apoio
para esse cavalo. E quem apoia? O peão em E3. Rei G8 saindo de qualquer cheque que pode chegar em algum momento nessa diagonal. E agora o leitão segue no plano dele, que é cavalo D4. Vejam que esse lance, ele propõe a troca. Mas, claro, tá reagrupando aqui os peões das brancas, deixando esses peões colgantes que podem andar um dia. E aqui o Everaldo jogou o lance A4, que era um lance que ele já tinha uma ideia lá quando ele jogou o A5 no início do jogo. Bom, o leitão jogou dama A3, ele fica de olho em E7 e depois de bispo D7, ó lá, para finalizar o desenvolvimento das pretas, embora vejam que as pretas têm uma certa dificuldade de encontrar uma boa casa para esse bispo de D7, aqui surge o plano de tomar em algum momento e talvez jogar o lance bispo C6, parece um pouco confuso com o D5 chegando, mas o leitão, ele não vai permitir. Vejam que o leitão observa que uma boa casa para esse cavalo de D4 seria esse cavalo tá em D5. Essa seria a casa dos sonhos, porque o cavalo estando em D5, ele toca a dama, toca E7, combina com essa dama em A3 de olho em E7, e o leitão faz uma manobra muito interessante. Ele joga cavalo B5 ganhando um tempo na dama, e depois de dama A5, cavalo C3 e tá lá. Olha essa manobra! O cavalo vai realmente para a casa de D5. Bom, o Everaldo Matsura, ele começa a antever, ó lá, algumas defesas. Cavalo D5 tá jogado de olho nesse peãozinho de E7. Vejam que também tem um tema de duplo, que pode ser importante em algumas variantes, e nessa posição o Everaldo joga a torre de AB8, tá claríssimo. Ele vê que o peão de B7 pode ser uma debilidade na posição das pretas, então ele prepara a ideia do B5, ele quer se livrar desse peãozinho, só que o leitão não vai deixar isso tão fácil. Olha o que ele jogou torre B1, meio que defendendo a ideia do B5, e nesse momento o Everaldo joga bispo E6 para tentar eliminar esse cavalo do posto avançado. Calma lá, Rafael, lorota! Por que que as pretas não podem jogar B5? Olha lá, tem a torre e tem a dama de olho aqui. O problema dessa linha é o cavalo centralizado, porque aqui eu posso tomar e depois de todas as trocas, no fim da linha, sobra esse duplo com o cavalo C7. Agora, vejam que a posição tem tática. Aqui, o Everaldo, ele viu a linha. Então, o que que ele quer? Ele quer tomar esse cavalo e novamente reforçar a ideia do B5, porque o peão de B7 realmente fica um peão vulnerável, um alvo que as brancas podem atacar, um peão atrasado, olha lá, porque a casa de B5 tá bloqueada. Então, nesse momento, o leitão, ele impede de vez a ideia do B5, ele joga o lance torre B5, ganha um tempo na dama, e depois de dama 7, o leitão, ele dobra as torres aqui. Ficou claríssimo que essa pressão vai ser um incômodo eterno aqui na posição das pretas. Vejam que os dois jogadores já iam se apurando no relógio, baixando de meia hora. Bom, o Everaldo aqui ele faz um lance muito lógico, já que o bispo dele não tá tão ativo, tá bem bloqueado dentro da estrutura, ele troca o bispo por um cavalo muito bem centralizado. O problema é que a posição aqui fica muito complicada. As brancas nessa posição já tem vantagem decisiva. Olha que inacreditável. Os lances parecem que são naturais, mas estrategicamente já é muito difícil de jogar para as pretas. Vejam que nesse momento crítico do jogo, o Everaldo ele comete um erro, olha lá, um erro. A pressão era muita já nessa posição, tá? Segundo as máquinas, o melhor lance seria cavalo D8. Não é um lance tão intuitivo, porque tu desconecta as tuas torres e basicamente tu leva a dama B4 e eu tenho a ideia de jogar a torre A5. Toco a dama e ainda ameaço ganhar o peãozinho de A4 e mais do que isso, torre A5, tu perde a dama, olha lá, tua dama tá trancada. Tua posição, o lance da máquina é muito difícil. Aqui tu vai ter que jogar um lance como B6 para defender torre A5 e agora eu já posso tomar em B6, é uma alternativa, e depois dessas trocas tu entra no final com um peão a menos, com as peças pretas muito passivas, olha lá. O cavalo não consegue jogar, então vira uma verdadeira sofrência isso daqui, porque tá o peão de A4 caindo também. Agora, a posição aqui entrou em colapso, por quê? O Everaldo jogou o lance cavalo E5, e agora vem o último lance da partida. Dama C3 jogou o Rafael Leitão, e nesse momento o Matsura abandonou a partida. Calma lá, Rafael, não tá correto. Não foi um abandono precoce. O problema do cavalo E5 é que as brancas criam duas ameaças terríveis aqui. Tu ameaça ganhar o cavalo e mais uma ameaça na entrelinha. Porque vejam que, se o Everaldo jogasse o lance cavalo G4 defendendo o cavalo, de olho em cavalo F6, trazer o cavalo pro centro, aqui tu perde a dama. Então, basicamente, quando o leitão jogou o lance dama C3 tocando o cavalo,
as pretas já perdem uma peça, que não tem como seguir jogando uma posição como essa. Tu até pode tentar um contra-ataque na dama das brancas, mas o problema é que tua dama também tá ameaçada e solta. Então eu posso tomar em C8 com cheque e tomar em A7, aqui basicamente eu tenho uma torre de vantagem de brancas. Leitão, vence mais uma e Manaus, o torneio segue em brasas. E tá no ar a precisão desta peleja. Leitão jogando como uma máquina terrível. 97.2. A partida não contém erros. Partida perfeita, vejam lá. E aqui, momento crítico do jogo cavalo E5, onde as pretas perdem uma peça. As máquinas consideram tanto o cavalo E5 quanto o cavalo D8. Bons lances aqui, mas a posição já era dificílima de jogar com boa vantagem, já decisiva na realidade para as brancas, né? Agora, resultados atualizados, veja lá. 3 jogadores lideram o Manaus na reta final, restando 2 rodadas pro encerramento. Andrés Rodrigues, Rafael Leitão e Alexander Fier nas primeiras colocações com 6 pontos. Seguimos de olho em todos os detalhes do Manaus Chess Open. Comenta aí embaixo o que tu tá achando da volta de Rafael Leitão. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.